Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Cultural FM o prefeito eleito do município de Torres, Carlos Souza, que passa a conversar conosco a partir desse momento, aqui no espaço de entrevista da Cultural FM. Prefeito, prazer em tê-lo aqui nos estúdios da Cultural FM mais uma vez. O prazer é nosso de estar aqui, né, conversando aí com a comunidade através da Cultural. Estamos aí mais uma vez à disposição para essa troca de ideias aí. Prefeito, muito trabalho nesse processo de transição de governo, se apossando, vamos dizer assim, de todo o planejamento que deve fazer parte do seu governo? Com certeza, Nelson. Nós já estamos trabalhando já a partir desde o primeiro dia após a eleição. A gente já está neste processo aí de transição com as equipes, né, de transição nomeadas pelo governo, a equipe de transição nomeada pelo prefeito eleito, buscando sim as informações, os dados, né, a situação de um modo geral da prefeitura e do município, né? Visitando aí secretarias, já visitamos secretarias de obras, secretaria de educação, secretaria da saúde, secretaria de meio ambiente, enfim, né? Transitando por dentro aí da prefeitura para conhecer a estrutura, agora, né, de uma forma bem mais aprofundada, e a partir daí, desse diagnóstico, a gente então construir, junto com os secretários, com os colaboradores, com os colaboradores da prefeitura, o planejamento para 2017 e 2020. O que até o momento lhe impactou mais, que criou uma expectativa até negativa diante de toda a situação que está acontecendo em termos de gestão pública no país? Olha, Nelson, recentemente nós participamos em Brasília do seminário de novos gestores promovidos pela CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Primeiro, a instituição, a confederação, que a gente viu ser pouco usada pelos prefeitos, pelos municípios, que tem lá técnicos em todas as áreas, né, auditores que podem dar consultoria em todas as áreas da administração pública, fazenda, tributação, saúde, enfim, nas secretarias afins eles têm técnicos que são consultores especializados, que podem dar essa assessoria, e a gente percebeu pouco uso desta instituição pelos gestores. E também a palavra de ordem neste seminário, por isso que ele é um seminário para novos gestores, e a gente observou, a palavra de ordem foi a gestão. E realmente o que mais nos impactou aqui na prefeitura, talvez, um dos fatos foi exatamente a falta de gestão, né? A gente vê, do ponto de vista, quando a gente fala da gestão, ela é muito ampla, né? Tu pode falar da gestão financeira, tu pode falar da gestão de patrimônio, tu pode falar da gestão do ponto de vista do planejamento estratégico, né, a médio, curto e longo prazo, mas da gestão do patrimônio, do uso da máquina pública, assim. Então a gente encontrou equipamentos que simplesmente se deterioraram por falta de gestão. Dinheiro público que a gente viu lá abandonado há 2, 3, 4, 8 anos, né? E aí a gente então vê que a gestão ela é muito mais ampla. Então o que mais tem, assim, me impactou e me preocupa realmente é a questão da gestão de um modo geral e amplo. E é isso que a gente tem colocado aos novos secretários, que tem que se preparar para a gestão. Não há outro caminho. Inclusive pretendemos, né, colocar os secretários, cada um dos secretários com a sua respectiva pasta em Brasília, por uma semana, dentro da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, com os seus consultores especializados, para que os nossos secretários possam entender esse novo momento, que hoje uma prefeitura, e a Prefeitura de Torres é uma das maiores empresas do município, e ela tem que ser gerida por gestores. Então esse tem sido, assim, o que a gente mais percebeu, né, dentro da prefeitura, é essa questão da gestão. A princípio está conseguindo colocar em prática aquilo que assumiu como responsabilidade de preparar o secretariado da prefeitura para um novo momento. Exatamente. Nós temos esta consciência. Agora, semana passada, recebi a Caroline Strauser. Ela é uma doutora em planejamento estratégico e já está fazendo, inclusive, o diagnóstico da prefeitura. O primeiro diagnóstico, que é nos mostrar de uma forma muito ampla todas as questões, né, em termos estatísticos,
o endividamento do município, né, os restos a pagar, também um levantamento patrimonial, enfim, ela vai nos dar um diagnóstico em um primeiro momento e após ela então estará vindo fazer um planejamento estratégico para a secretaria. Então nós estamos assim num primeiro momento com este profissional procurando entender, né, a estrutura que nós temos hoje da administração e a partir daí capacitar também os secretários, que terão sim que fazer gestão, terão que se capacitar à gestão. O contribuinte questiona muito e está muito preocupado quando o senhor tem usado uma expressão reforma administrativa na gestão pública do município de Torres. Traduzindo, o que quer dizer isso aí? Reforma administrativa, ele assim de um modo... Primeiro passa pela gestão e hoje nós vimos isso no pacote que o governador e o governo do estado está lançando, um pacote com 40 medidas que revê a estrutura do estado do ponto de vista da necessidade, mas também do ponto de vista financeiro. E quando nós em Torres temos hoje 14 secretarias e pretendemos deixar com 10, isso significa que nós estamos enxugando 30%, né? Isso daria mais ou menos 30 e poucos por cento da estrutura hoje administrativa. E isso não é porque o prefeito entende, talvez a gente acha que até deveríamos manter essa estrutura, mas do ponto de vista financeiro nós temos que fazer um enxugamento da máquina. O governo do estado hoje de 19 fundações, ele vai trazer para 10 fundações hoje no estado. E aí eu vi um número na Zero Hora que com esse enxugamento, só das fundações, 167 milhões por ano. Então a gente vê que é uma necessidade hoje da União, do Estado e do município fazer essa reforma administrativa. Agora, qual é o cuidado que nós estamos tendo? Que nesta reforma a gente sim faça aquilo que é necessário, porque gestão é isso, é fazer aquilo que é necessário. Né? Muitas vezes, Nelson, não agrada, não é aquilo que o gestor, que o empresário, que o pai de família às vezes quer fazer, mas num orçamento apertado a gente tem dito, né? Muitas vezes o pai de família chega lá e diz, bom, eu preciso comprar uma mochila, eu preciso comprar um sapato novo, um tênis novo para o nosso filho, e nós precisamos comprar o material escolar. Nós não podemos comprar os três, nós temos que fazer opção. Olha, então nós vamos comprar o tênis, mas não é o tênis caro, é um tênis, né, mais acessível. Bom, mas vamos deixar então, e vamos investir no estudo, vamos comprar o material escolar. Então, gestão é isso, a gente fazer aquilo que é necessário para ter um equilíbrio financeiro. E o município precisa fazer isso. Então nós estamos fazendo esse estudo com muita calma, né? Quando a gente fala em enxugamento da máquina, mas ela também não pode perder a eficiência, ela não pode deixar de atender o cidadão, né, com eficiência, dando as respostas que a gente precisa, que a cidade precisa, que a comunidade precisa. Então a gente está tendo muito cuidado nisso, né, fazendo avaliação do ponto de vista financeiro para ver que a estrutura que nós podemos oferecer hoje, mas que tenha condições de atender aquilo que nós esperamos de uma boa administração. Prefeito Carlos, o senhor fala em reduzir 4 secretarias dentro do processo da sua gestão. Elas vão deixar de existir? Não. Não deixarão de existir. Né? Quando você pega, por exemplo, o governo do estado, né? Que inclusive a gente recebeu algumas críticas e faz parte do processo, né? Vai extinguir a Secretaria de Cultura e Esporte, né? Na verdade, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá Secretaria de Cultura e Esporte. Dentro desta secretaria nós tínhamos o departamento, a Diretoria de Cultura, a Diretoria de Esporte, né? Que cuidavam desta política. Quando nós tiramos a secretaria e fundimos ela à Secretaria de Turismo, nós colocamos, na verdade, para a Secretaria de Turismo, que tem a Diretoria de Eventos, né? Nós colocamos uma Diretoria de Eventos, uma Diretoria de Cultura e uma Diretoria de Esporte. Portanto, nós perdemos aí a figura do secretário, mas não perdemos as diretorias e não perdemos a política para a cultura e o esporte. Então, tu não extingue a secretaria, tu faz a fusão, né, e dá novos papéis e coloca a este secretário, né, a responsabilidade de gerir uma secretaria um pouco maior. Mas ela não perde, ela continua tendo a política da cultura, a política do esporte, a política do evento dentro da Secretaria de Turismo. Vamos criar na secretaria uma diretoria de pontos turísticos, porque nós vemos aí né, os nossos pontos turísticos, que é o nosso cartão postal, muitas vezes
sem um cuidado, sem um olhar especial. E é isso. Então nós, ao contrário, nós estamos fortalecendo o turismo e a cultura e o esporte. Alguns questionamentos nos chegaram aqui na rádio que procedimento que o senhor vai adotar vai diminuir a captação de recurso, porque a partir do momento que deixa de existir determinada secretaria, foge a capacidade de buscar recursos. Procede essa informação? Olha, Nelson, até onde assim nós temos a informação, eu quando fui secretário de turismo em 2013 e até 2013, durante 8 anos, nós tínhamos a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Indústria e Comércio. Essa secretaria gerenciava toda esta política. E, na verdade, não se deixou de captar recursos para um projeto da cultura, porque tu vai ao Ministério da Cultura e busca esse recurso. Ou ao Ministério de Turismo, e busca também... Dá para captar isso aí? Dá para captar tranquilamente, assim, não vejo dificuldades nenhuma em buscar esses recursos. Até pese o contrário, não há nenhum impedimento, desde que na nomenclatura da secretaria eu tenha Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. Então eu me habilito a buscar aonde os recursos estão para estas áreas, segmentos. Né? Os segmentos que estão ali vinculados a essa secretaria. Nós temos um outro fator importantíssimo também que mexe com as opiniões da comunidade. Como é que pretende lidar com essa situação do comprometimento financeiro da prefeitura com a folha de pagamento do servidor? Tá bem, só falando um pouquinho sobre essa reestruturação que nós havíamos falado, Nelson, nós temos feito reuniões por dentro de cada secretaria e buscando do próprio servidor, né, e questionando o servidor do seguinte ponto de vista. Bom, hoje nós temos esta estrutura da secretaria. Diretoria, 1, 2, 3 diretorias. Do ponto de vista funcional, do ponto de vista da eficiência, o que seria necessário para ela funcionar melhor? Mais uma diretoria, menos uma diretoria, mais coordenadorias. O que seria importante? Então, os servidores... né, estão alcançando essas informações. Eles estão passando para nós. Olha, prefeito, o ideal seria nós termos mais uma diretoria ou tirar esta diretoria e nos disponibilizar mais coordenadorias que possam, né, trabalhando abaixo deste guarda-chuva da estrutura. Então a gente tem feito a reforma desta forma, dialogando com os servidores, os secretários já empossados têm ido diariamente na secretaria e buscado estas informações para que a gente possa montar essa nova estrutura. Então, para deixar claro que nenhuma reforma das secretarias está sendo feita de forma unilateral, né? Porque o prefeito ou o secretário acha que é importante ou não. Não, ela será implementada porque há um diálogo e há também um parecer, né, financeiro, que é a pergunta que tu me faz, que nos reporta a repensar essa situação e fazer um enxugamento da máquina. Hoje nós temos aí a folha de pagamento, tu sabe que o limite é de 51%, né? E em mês de outubro, a folha de Torres estava em 54,2%. E por que isso? Porque ela pega a receita média. E nós sabemos que os municípios têm uma receita relativamente boa até junho, julho, por aí. Depois disso, a receita tende a diminuir. Quem pagou lá o seu IPTU já pagou, quem não pagou espera o refis ou espera o ano seguinte, quem já faz um parcelamento, enfim. Então a receita cai, como a folha se mantém, ela chega a índice de 54%. Hoje, se você for olhar, ela está em quase 51,2%, ela já baixou, até por conta dos cortes que a prefeita já vem fazendo, tem que fechar suas contas. E nós, assim, com relação ao endividamento, é uma questão que nos preocupa. Embora não tenhamos ainda a clareza e a certeza do endividamento, né, ou dos restos a pagar que nós iremos receber, mas temos clareza de que o orçamento do município está muito apertado. E por isso temos que fazer a reforma, por isso temos que fazer essa reforma administrativa e enxugamento da máquina. Com referência a repasse de recursos, prefeito Carlos, também a gente tem uma preocupação no sentido de que se trabalha muito na gestão pública com o processo de estimativa. Do orçamento previsto vai passar 10% desse orçamento para a Câmara de Vereadores. Certo. Como é que vai gestar esse processo? Porque isso aí é feito em cima de estimativa. Vai passar em cima da real arrecadação ou continuar em cima da estimativa? Na verdade, nós iremos trabalhar com o orçamento e com a estimativa feita neste exercício, né, Nelson? Que é da atual gestão. Sim. Então, portanto, nós iremos encontrar todo um orçamento, né, e toda uma distribuição deste orçamento já prevista e aprovada na Câmara, na LDO, enfim, deste exercício, deste mandato.
Nós pretendemos, a partir de 2017, neste levantamento que eu te falei, aí, nessa auditoria, do ponto de vista para entender as finanças, fazer uma média dos últimos 10 anos. A gente entender, no mínimo 10 anos aí, a gente entender como é que se portou a receita entre o previsto e entre o realizado. O que foi a média? Bom, olha, tirando este momento econômico, se percebeu que do orçamento previsto, durante esses anos, a média que se realizou foi 80% deste valor. Então nós temos que trabalhar nesta linha de 80%. Não podemos criar um orçamento fictício e aí chegar no final do ano, no final de cada exercício, não temos condições, né, de atender os fornecedores, né, o funcionalismo. Então a gente tem que trabalhar nessa lógica de ter uma média aí do que se tem e buscar trabalhar dentro de um orçamento mais real possível. Existe uma tese, prefeito Carlos, defendida por grandes consultores na área de gestão pública, principalmente com municípios com potencialidade turística, que é o caso de Torres, dentro da distribuição de recurso de rubrica de cada orçamento nas secretarias, se trabalha com uma equação de que este orçamento destinado para cada secretaria, ele deve ser dividido por 14 e não por 12. Sim. Pelo simples fato de que nós temos momento sazonal e que isso vai impactar no próprio planejamento de cada secretaria. Concorda com essa tese? Com certeza, você deve ter uma média, né, do que você tem. Se você tem, por exemplo, 1.200.000, por exemplo, né, para uma determinada secretaria, nós teríamos aí uma média de R$100 mil mês. Então, o meu planejamento estratégico tem que me orientar de que forma eu vou gerir este recurso. Eu poderei gastar 100 mil mês. Bom, mas em detalhe, Torres, por ser uma cidade turística, em janeiro e fevereiro ela me demanda, por exemplo, a Secretaria de Turismo, em janeiro e fevereiro ela demanda muito mais eventos. Então, ao invés de 100, eu vou precisar de 200 mil em cada um dos meses. Bom, então eu gastei 200 em janeiro, 200 em fevereiro, portanto, o resto dos meses eu não tenho mais 100. Eu vou ter 70 mil ao mês, então eu tenho que fazer essa curva. Ou eu mantenho ela, né, nivelada, ou eu gasto em janeiro 20%, em fevereiro 30% do meu orçamento, e bom, então eu tenho agora 50% para dividir ao longo dos 12 meses. Então o meu planejamento estratégico é que tem que me dizer isso. Como é que eu, secretário, vou me comportar dentro do meu orçamento. Então nós pretendemos também não mexer, até porque passou pela Câmara que a prefeita atual tinha, acho que 35% para poder mexer no orçamento de uma secretaria para outra. Isso foi rebaixado na Câmara a 15%, se não me falha a memória. Então, que é as famosas suplementações. Isso. Então isso, do ponto de vista da gestão, ele é bom, porque te obriga a ter um planejamento melhor. Mas do ponto de vista do dia a dia, isso às vezes cria uma dificuldade, né? Porque às vezes uma secretaria faz um planejamento e chegou lá no final do ano, ela sobrou R$1 milhão e eu preciso colocar lá na Secretaria de Obras, porque teve uma demanda maior. Então eu só vou poder hoje tirar 150 mil, o outro vai ter que ficar por ali, a gente vai ter que ver como é que investe isso, né, na secretaria fim. Então ele é bom e é ruim, né, mas eu entendo que com uma boa gestão, com planejamento, a gente consiga equilibrar, né, essas questões aí. Prefeito, qual é o próximo passo que irá acontecer agora? O senhor colocou com muita clareza que os acontecimentos até o dia 31 de dezembro pertencem à atual gestão. Diante de todas as colocações feitas até o momento, existe uma conciliação de ações. E nós estamos aí há pouco mais de 30 dias, 40 dias do final do ano. Nós temos Natal e temos a virada do ano, que é tradicional em Torres. Como é que está esses acontecimentos dentro da proposta administrativa do município? Expectativa de quem está chegando e do próprio munícipe, né? De quem está saindo e de quem está chegando. Não, na verdade, Nelson, a gente tem tratado assim com muita tranquilidade na transição, mas a gente sabe que hoje a dificuldade do município é recursos, né? Então, mas a gente tem aí o compromisso da atual gestão, da atual prefeita, a prefeita Nílvia, né, e do vice-prefeito Broca, que irão fazer o Réveillon, que terão uma programação, né, para o Réveillon, e a gente sabe que é muito complicado. Você vê que, né, a coleta do lixo, a limpeza da praia, para a prefeita Nílvia e o vice-prefeito Broca, encerram-se dia 31, à meia-noite. No dia 1º, nós temos uma praia que fez uma virada de ano, uma festa, e toda 40 essa toneladas de lixo? De lixo e de limpeza de praia, que é nós, que ainda vamos assumir às 6 da tarde.
Então tu vê que é um processo assim de transição, ele é muito complicado. Acho que deveria acontecer agora, já em 30 de novembro, para que o prefeito, né, principalmente no litoral, pudesse ter 30 dias para ele organizar essas coisas. Mas é como a gente tem entendido, a gente tem trabalhado essa transição da melhor maneira possível. E a gente, então, tem colocado aí, por exemplo, o secretário de Obras já em contato com o atual secretário, com a assistência social, porque tem uma parte das frentes de trabalho que faz essa limpeza, para organizá-los para dia 1º, de madrugada, estarem na praia limpando. Enfim, tem os contratos aí de lixo, de segurança, de banheiros químicos, tudo que vence em dia 31 de dezembro. Então nós estamos aí, né, dialogando com todos esses fornecedores, a viabilidade de renovar alguns contratos, né, enfim, dentro do ponto de vista legal e jurídico, a gente tem dado essas providências, né, Nelson? Mas é realmente um processo assim, de muito trabalho. E se não houver uma cooperação, fica muito complicado. Mas a gente tem visto aí boa vontade da atual gestão e a gente acredita que tudo deva acontecer aí dentro do esperado. Que prazo o senhor tem para definir a conclusão dos seus secretários? Assim, nós temos por meta aí no máximo agora até dia 31 de novembro já estar com todos os secretários nomeados, né? Os secretários já nomeados estão trabalhando exatamente na coleta de dados aí e construindo essa proposta de reforma por dentro das suas secretarias, né? E os secretários ainda não nomeados, nós da transição estamos fazendo essa pré-análise para submeter ao secretário posteriormente, para que ele também possa construir em conjunto essa proposta, mas o nosso prazo até dia 31 de novembro, nós queremos estar definidos, secretários, queremos estar definido a nova estrutura, né, da administração, até para poder socializar com os partidos aí que integraram a coligação, enfim, com a sociedade de uma forma geral. Foi um prazer recebê-lo aqui, não sei se teria alguma colocação mais a fazer no sentido de ilustrar essa sua visita aqui, mas eu vou colocar uma outra situação rápida aqui, que é a questão que está deixando apreensivos todos os contribuintes, que é a questão do IPTU. Bom, Nelson, como eu estou dizendo, o orçamento nós pegamos este ano do jeito que ele está, inclusive as bases de cálculo para o cálculo do IPTU e demais taxas, né, e contribuições que envolvem esta cobrança, que também iremos receber isso da atual gestão, enfim, eu acredito que apenas com a correção da inflação, do IPC, não sei se é o IPC ou o IGPM, mas enfim, um índice governamental que reajusta essas tarifas, né? Agora, é bem verdade que já existe uma exigência do Tribunal de Contas, tá? E talvez até já de forma mais contundente, para que se faça a reavaliação da planta imobiliária do município. Porque o que entende o Tribunal de Contas? Quando você fica, certo, isso é de ano em ano, e você deixa 2, 3, 4, 5 anos sem fazer essa reavaliação, submete ao gestor a renúncia de receita. E, portanto, o Tribunal de Contas está exigindo do município esta reavaliação da planta de valores. E, claro, quando tu faz uma planta de valores e tu atualiza, ela foge do aumento tradicional da inflação, porque se você tem um imóvel que há 4 anos atrás ele valia 200, 300 mil reais, passados 4 anos ele vai valer talvez 400, 450, 500, ou às vezes o dobro, né? Dependendo do contexto que envolve. E aí o contribuinte muitas vezes, mas o meu IPTU subiu de 1.000 para 2.000, 100%. Na verdade, não foi o imposto. O que norteou este aumento é a planta de valores, né? E aí às vezes o contribuinte se vê numa situação de que dizer, vou recorrer deste valor. E aí você diz, não tem problema, é o direito do contribuinte, ele deve fazer isso. Mas aí a gente pede uma avaliação do imóvel dele, e a gente vai perceber que o imóvel dele realmente vale até mais do que está ali na planta de valores. Então, muitas vezes... Seria o valor de mercado do bem, né? Mercado do bem, né? Uhum. Na verdade, é isso. Então, a gente deverá ter esse enfrentamento aí logo adiante, mas traremos com muita clareza e muita tranquilidade à nossa população que isso não é uma exigência do prefeito, e sim uma obrigação legal de fazê-lo, né? E a gente vai tentar, da melhor maneira, aí, fazer para que isso não impacte tanto, né? Não dê um impacto tão forte aí
no que a gente vai pagar, porque afinal de contas eu também tenho meu imóvel, vou pagar a mesma conta, né? Sim. Mas a priori hoje é isso, deve ter só a correção normal aí do índice, né, oficial. Muito obrigado, Nelson. Eu queria deixar também já mais uma vez registrado aqui o meu reconhecimento a este meio de comunicação assim sério e profissional com que a Cultural tem, né, tratado todos os assuntos que vêm até ao seu estúdio. Vocês são, além de amigos particulares, são pessoas e profissionais de alta qualidade. Quero dizer que nós, enquanto prefeito, estamos à disposição da comunidade, à disposição das entidades, porque a gente sabe que neste momento de transição, de chegada de um novo governo, se criam muitas expectativas, algumas coisas que não irão acontecer, são ditas como verdade, que nós queremos dizer que nós estamos abertos, né? Se houverem dúvidas quanto à reforma administrativa, se houverem dúvidas quanto ao trânsito que já nos questionaram, a gente diz, não tem problema, a gente está aberto à discussão e